Cá estamos nós para mais uma sessão de autoconhecimento, para mais uma sessão de partilha de histórias, de técnicas, de dicas do Luís Paulo. Sou Luís Paulo, life coach, hipnoterapeuta, licenciado em Educação Física, escritor e coach espiritual de abundância e de transformação. Então, como é que foi ontem a live? 1h22, incrível, não é? Tanto conteúdo, tanta coisa que dá para pensar, dá realmente para olharmos para a nossa vida e ressignificarmos. Olhamos para a nossa história e temos uma perspectiva diferente. Quando chega ao fim de semana, como hoje, dia 19, sábado, está tudo a dormir, está tudo a descansar. Eu habituei-me a acordar sempre à mesma hora, quer seja durante a semana, ao fim de semana. Isto aprendi na tropa. Quando estive na tropa, recordo-me perfeitamente que habituava-me a acordar às 6h30 da manhã. Chegava ao fim de semana, era igual. A não ser, né, que uma pessoa fosse ao fim de semana e fosse para a festa, para a borga, portanto a maior parte dos militares é isso que fazia, né? E depois o que é que acontecia? Eles iam, quando iam para o quartel, portanto, na segunda-feira, que geralmente uma pessoa entrava no domingo para segunda, e como fizeram diretas praticamente no fim de semana, porque é uma festa, é loucura, né? Para esquecer aquele momento, o que se passava na tropa. Então nós tínhamos que fazer logo pela manhã uma corrida, logo na segunda-feira. E a maior parte do pessoal não estava nem aí, não tinha também capacidade cardiovascular para correr. Era uma tortura. Para mim, tudo que era exercício físico, para mim era uma diversão, era dia e era treino. Quando o meu comandante me mandava encher, são 25 flexões de braços. Eu fazia na boa flexões de braços. Para mim, 25 flexões de braços é uma festa, era um treino, não era uma tortura. Portanto, então é importante nós fazermos isto. Se temos que fazer certas coisas no teu trabalho ou nas redes sociais, imaginemos que tens que fazer vídeos, tens que fazer gravações, isto e aquilo que outro, e não gostas de fazer, mas sabes que tens que fazer, então faz. Aprenda a fazer sempre. Aprenda a estar a fazer de forma alegre, de forma divertida. Então hoje o tema é cuida de ti. Só olhar para esta frase, cuida de ti. Eu se calhar substituía cuida de ti por autocuidado, mima-te. Mas pronto, cuida de ti. Se és mãe ou pai, deixa que cuidem de ti. É um bocado difícil, não é? Se tu és mãe ou pai, tu cuidas dos teus filhos. Tu podes até dizer, olha, hoje escolher um dia, eu costumo dizer, devíamos escolher a sexta-feira à noite como a sexta-feira divertida, a sexta-feira da maluquice, em que, sei lá, se calhar o jantar é à moda da criança, ou é a criança que vai fazer o jantar, ser a noite do pijama, todos estarem de pijama, verem um bom filme, fazerem pipocas e estarem um momento em família. Eu vi um vídeo há uns tempos atrás que achei o máximo, em que as crianças estavam todas no sofá e eram vários adultos, e os vários adultos a fazerem gritarias e coisas malucas e a tirarem as coisas para o chão e partirem, não sei o que mais.
aquilo. As crianças estavam a olhar para os pais, incrédulos, assustados mesmo. Porque, no fundo, é de uma forma exagerada mostrar o que as crianças fazem. Então é isto. O que me veio à cabeça, cuida de ti, é isso. É fazer... Estás na posição... Numa posição diferente. Na posição errada. Seja o filho e os teus filhos serem os teus pais. Mas isto na vida não se deve fazer. Cada pessoa, a nível de sistémica, consciência sistémica de constelações familiares, a nível de consciência sistémica, ninguém vai ocupar o lugar de ninguém. Quando um filho morre, sei lá, morre o pai ou morre a mãe, quando o filho vai colocar-se no lugar do pai, da mãe, o que é que vai acontecer? A criança vai deixar de brincar, vai deixar de ser criança. Ninguém tem que substituir ninguém. E quantos pais, às vezes, perderam um filho e vão logo fazer outro filho para ocupar o lugar do outro. Esse próximo filho que vier, se for com essa intenção, ele vai sentir-se perdido, ele vai sentir-se desintegrado, ele não vai sentir-se ele próprio, porque está a substituir alguém. Ou então há pais que... Desculpa. Há pais que têm um filho doente e vão fazer outro filho porque se calhar vão precisar das plaquetas, sei lá, vão precisar de algum órgão, sei lá, whatever. E vai substituir. Fazer ali uma substituição. E então, se a criança que estava mal fica bem, o que nascer, aquele que ia substituí-lo e ajudar, também sente-se sem propósito. Porque tinha aquela missão e de repente já não está a cumprir aquela missão. Então isto do ser humano, isto de colocar-se no lugar do outro, de fazer, ocupar o lugar do outro, vai afetar, vai desequilibrar aqui o sistema. Temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Então, se és cozinheiro, deixem que cozinhem para ti. Adorei esta. Se tu és instrutor, então que sejam os outros que façam a aula por ti. Essa é que seria o máximo. Eu muitas vezes digo que eu dou aulas de hidroginástica e adoro fazer aulas de hidroginástica, portanto é a minha paixão, a minha vibe, é como se fosse o amor da minha vida. É a minha grande paixão da vida. E às vezes digo, o quanto eu adoraria estar aí no vosso lugar. Estar aí a fazer aula convosco. Se és corredor, deixa que corram para ti. Isto é ridículo, não é? Se és coach, uau, essa gostei. Deixa que te ajudem a ti. Se tu és reikiano, então deixa que os outros te façam reiki a ti. Essa também é o máximo. Se és massagista, deixa que te massajem a ti. Uau. Se és advogado, deixa que te defendam a ti. Se és professor, deixa que te ensinem a ti. Se és escritor, deixa que escrevam para ti. Porreiro, não é? Espetacular. Se és pintor, deixa que te pintem para ti. Esta é para a Lúcia. A Lúcia. Pensa nisso. Pede aí ao teu marido. ia ser bem giro. Se és animador, deixa que te animem a ti. Uau! Eu ontem dei uma aula no estrado, uma aula de zumba.
para utentes da app-CDM. Portanto, ser especiais. Ser especiais. Então, eu posso dizer que aquilo foi a loucura, foi o máximo, foi aqueles seres. E era o que eu estava a dizer a eles. Vocês é que são os normais aqui. As outras pessoas são anormais. Porque as outras pessoas não vêm fazer o que vocês estão a fazer. Eu acredito muito que estes seres especiais, eles é que são os normais. Os tais autistas que têm capacidades incríveis de memorizar, por exemplo, a imagem. Portanto, houve um rapaz que, não português, mas do estrangeiro, que viu assim uma imagem de prédios. Chegou a casa, descreveu, portanto, pintou, desenhou exatamente com os pormenores, quantos andares foram, quantas janelas eram, o que é que havia ali, o que é que havia. Como é que conseguia ter esta memória? Portanto, estes seres são muito evoluídos, têm uma capacidade acima da média, acima de nós. Eles é que são normais. Eles divertiram-se à brava, divertiram-se mesmo como as pessoas, como as minhas alunas, não se divertiam, não gritavam daquela maneira, não batiam palmas daquela maneira. Eles realmente são outra cena. Se és agricultor, deixem que cultivem para ti. Se és piloto, deixa que te conduzam a ti. Bem, esta não sei, né? Se o piloto ia nessa, né? Se és estilista, deixa que criem para ti. Uau! Este exercício é interessante até mesmo. Portanto, se és criativo, deixem que os outros sejam criativos para ti. Portanto, este exercício pode ser útil para isso, ser bom para isto. Quando queres inspiração, quando queres criatividade, é isto, é pensares em algo. Pensares em algo. E como não tens criatividade, portanto, olha, vou permitir, vou autorizar que os outros pensem por mim. E se calhar, como estás distante, estás como observador, podes reparar as ideias que possam surgir. É uma técnica. Bem, esta é outra também, não é? Se és ator, deixa que representem para ti. Se és médico, deixa que te cuidem de ti. Aí está, cuidem de ti. Se és médico. Esta também, não sei, né? Se o pessoal vai nessa. Se és engenheiro, deixem que te projetem para ti. Se és designer, deixa que te desenham para ti. Se és músico, deixa que te toquem para ti. Uau, esta também. Esta sim. Bem, esta polémica dos Coldplay. Ai, Jesus. Que havia lá um indivíduo que, pelos vistos, era um CEO de uma empresa. Estava com outra pessoa. E deve ter dito à mulher que estava a trabalhar, né? E estava ali com outra. Portanto, temos que ter cuidado. Temos que ser verdadeiros, autênticos. Se és designer, deixa que desenhem para ti. Se és músico, deixa que te toquem para ti. Se és bibliotecário, deixa que te leiam para ti. Esta também gostava. Portanto, gostava que alguém fizesse esta live que eu tenho para vocês. Mas seria diferente. Já pensaste nisso? Se fosse outra pessoa a fazer esta live, ia ser diferente desta. Portanto, não te compares com ninguém. Não te compares com ninguém. Valoriza-te. Valoriza-te.
Se és bombeiro, deixa que te salvem a ti. Uau, isto é forte. Portanto, se tu estás a precisar ser salvo, portanto, imagina que tu realmente estás numa fase da tua vida, estás num caco, estás em baixo, estás perdido, estás a atravessar uma fase da vida muito difícil, mesmo muito. Como eu, não é? Como eu estou, né? A forma como comecei este mês, aconteceu uma mudança na minha vida. Uma mudança mesmo séria na minha vida. E não parei. Continuei a trabalhar, continuei a fazer as minhas lives. E em nenhum momento, graças a Deus, é engraçado, isto também é uma boa reflexão. Em nenhum momento eu senti que eu vou deixar de fazer isto ou que não queria fazer isto. Em nenhum momento. Porque eu senti que, de facto, eu tenho que manter a minha rotina. Eu tenho que continuar a fazer as coisas que eu amo, que eu adoro. Eu tenho que continuar a lutar, a dedicar-me aos meus sonhos. Eu tenho que continuar a deixar o meu legado, a trabalhar para o meu propósito de vida. Eu não posso pedir que alguém viva, ou melhor, ultrapasse os meus problemas que eu tenho que ultrapassar. Os meus desafios. Que enfrente os obstáculos que eu tenho que enfrentar. E em algum momento pensei assim. Portanto, fica a dica, né? Mas se estás a precisar de ajuda, pede ajuda. Eu posso te ajudar. Se estás em alguma dessas situações de perderes o chão, teres atravessado uma separação, teres perdido o trabalho, sei lá. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te elevar, para te ajudar. Bom dia, Teresa. Então, continuando. Se és cantor, deixa que te cantem para ti. Se és psicólogo, como estava ali a falar, deixa que te curem a ti. Mais uma vez, psicólogo, curar a ti, o outro é cuidar de ti. Portanto, eu sou isso. E eu sei que eu tive que fazer uma sessão. Eu tive que pedir ajuda a uma pessoa para eu perceber porquê este padrão está sempre a repetir-se. Portanto, tive que pedir uma pessoa amiga para fazer uma sessão de constelação familiar. E tudo se revelou. Até podia ser com uma amiga Teta Healer, como eu. Podia ser isso também. Então nós precisamos de ajuda. Quando realmente aconteceu assim algo realmente impactante, algo drástico, algo difícil da nossa vida. Portanto, nós não temos que passar as passas de Algarve sozinhos. Não temos que começar uma nova jornada, fazer esta viagem sozinho. Por isso é que é importante nós termos uma comunidade, termos os nossos amigos, e muitas vezes quando nós entramos nas relações, como já temos uma pessoa que está ao nosso lado, que nos faz companhia, que preenche o nosso vazio, o nosso espaço, acabamos muitas das vezes por cortar as relações com os amigos. E não devemos fazer isso, nunca na vida. Imaginemos que uma pessoa casa-se, tem filhos, deve manter e cuidar, não é? Neste caso, cuidar das nossas amizades. Portanto, se és dançarino, deixa que
te dancem para ti. Para isto não. É engraçado que há aqui algumas coisas que eu também não deixava. É como os médicos não deixava, né, que os outros... É lógico que se uma pessoa é médica e está doente, se calhar temos que ir a um outro médico. Portanto, receber um conselho, uma dica, não é? Portanto, é importante. O piloto, como falei aqui, o piloto de certeza que não vai deixar que a outra pessoa vai pilotar o avião por si, não é? Que vai permitir que o outro vai conduzir o avião por si. Se não tem curso, se não é piloto, não é? Então, se és diretor, deixa que te dirijam a ti. Esta também é interessante. Então, ao falar esta frase, isto também só demonstra que realmente nós temos que ser humildes. Não temos que achar que somos os melhores em tudo. Que somos os mais perfeitos. O Cristiano Ronaldo, é engraçado que neste princípio do ano, já não sei bem, acho que é isso. Eu, o evento da LifeWave, e estávamos a partilhar ou estávamos a ouvir a rádio, que o Cristiano Ronaldo, que ele está sempre em constante formação. E ele seguia um brasileiro que é muito bom, que tem milhares de seguidores, milhares de pessoas que o seguem, que tiram formação com ele. Vários participantes nos cursos dele, e um deles é o Cristiano Ronaldo, e o Cristiano Ronaldo estava lá. Então esse brasileiro achou-se, uau, superação, achou-se mesmo bom, porque o Cristiano Ronaldo queria aprender com ele. Portanto, o Cristiano Ronaldo, ele está sempre a aprender com outras pessoas. Ele até pode saber isso, mas também pode não saber tudo. Ou quer estar atualizado, quer saber sobre nutrição, sobre desenvolvimento do músculo. Portanto, todos nós podemos ser bons. Portanto, tipo eu tirei a licenciatura em Educação Física. Quando eu tirei a licenciatura, já era instrutor de fitness. Já dava aulas de grupo, em ginásio. E eu estava a tirar o curso e estava sempre em convenções, estava sempre a aprender, estava sempre a comprar livros. Acabei a minha licenciatura, continuei a fazer o mesmo, como hoje. Portanto, eu dou hidroginástica e estou a tirar uma formação sobre hidroginástica. Portanto, uma pessoa tem que estar sempre na crista da onda, na vaga, tem que estar à frente. Tem que estar sempre à frente. Tem que estar sempre atualizado. Tem que estar sempre a aprender. Então, esta coisa do diretor, portanto, uma pessoa pode ser um CEO, pode ser um diretor, mas estas pessoas, ou estes coaches, eles têm mentores, têm pessoas, ou estão em grupos, em comunidades, de pessoas de alto nível. Eu sei que há um coach português que ele ganha bem, mas pronto, não ganha assim como certos americanos, como certas pessoas estrangeiras. E ele está nessas comunidades, desses indivíduos, que paga o preço de ouro para estar ali, paga mais de 10 mil euros por mês para estar nessas comunidades, nesses grupos. E ele diz que ele, no meio daqueles que são indivíduos que ganham milhões por mês, milhões por ano, e ele era um pequenininho, ele diz, olha, eu sou um pequenininho à beira deles. Portanto, temos que ser humildes ao ponto de querer aprender com outros. Neste caso, ser dirigido por outros. Portanto, não ser o professor, não ser o coach, não é? Como dizia aqui, não ser o professor, portanto, deixar que os outros ensinem a si próprio. Se és empregado doméstico, deixa que trabalhem para ti. Eu acho que esta até me ri. Esta achei o máximo. Deve haver algures aí
uma pessoa que é empregada doméstica, mulher da limpeza, como costumamos chamar, que se calhar até paga alguém para fazer a limpeza da casa dela. E tem todo o direito. Parece um bocado absurdo, mas não é. Se és treinador, deixa que te treinem a ti. Quantas e pessoas. É engraçado que no ginásio onde dou aulas, no Arena Fitness e no clube também, mas no fitness, há lá um professor meu da faculdade que é um gênio, um crânio. Ele vai ao ginásio. Vai lá ao ginásio. E realmente fico super feliz por este professor ser um grande exemplo. Um exemplo que faz exercício físico. Cuida de si. Olha, cuida de si, cuida de ti. O tema de hoje é isso. Cuida de ti. Então começa a fazer este exercício mental. Olha para aquilo que tu fazes. Vê as profissões que tu tens. E tenta permitir que as outras pessoas façam aquilo que tu fazes. Se és cuidador, se és treinador, deixa que te treinem a ti. Portanto, se és fotógrafo, deixa que te fotografem a ti. Esta também é um máximo. Tu não podes estar a tirar fotografias de ti próprio, não consegues. Se estiveres a fazer uma sessão fotográfica, não consegues. A não ser que tenhas uma máquina, pronto, essas máquinas são automáticas, mas não é a mesma coisa. Mas é engraçado, estava a falar isto do treinador e pimba. E vai essa do treinador. Portanto, se és cuidador, deixa que te cuidem de ti. Esta é o supra-sumo. Se és cuidador, deixa que te cuidem a ti. Muito bem. Deixa que te cuidem de ti. Aceita com humildade, com simplicidade. Né? Falei disto, da humildade, temos que ser humildes. E esta coisa de simplicidade. Eu adoro a carta Simplicidade do dia a dia com os anjos. Portanto, é um baralho de cartas, é um livro que tenho e costumo fazer workshops por acaso tenho que voltar a fazer e já devia ter feito e publicidade disso para fazer este fim de semana. E para terminar, qual é a frase do dia? O que precisas de fazer para deixar que cuidem de ti? O que é que precisas de fazer? Fazer ou de ser? Né? Se calhar às vezes não tens essa humildade, essa simplicidade. É tal coisa, o CEO que falei. Se calhar uma pessoa CEO acha-se maior, ou melhor. E se calhar precisa de alguém para que dirigem por ti. Se calhar precisas de alguém que faça isso por ti. É engraçado, agora pensando nisto. Eu acabo por nunca ter férias no verão ou no ano. Porque eu trabalho todos os dias. Trabalho todos os dias, ao fim de semana, agora não. Mas eu trabalho sempre. Chega ao verão, como dou aulas para idosos, eles não tiram férias. Chega ao verão, preciso manter o meu plafond, preciso ganhar dinheiro. Então, dou aulas de verão. É engraçado, não é? Mas estava aqui a falar e estava aqui a pensar noutra coisa. Então é um bocado isto. O que é que tu precisas de fazer ou de não fazer para deixar que cuidem de ti? Ou que precisas de ser também para que cuidem de ti? Imaginemos que és cozinheiro, pronto, não é? Esta é top. És cozinheiro. Deixa que os outros cozinhem para ti. Por ti. E para ti. Pensa assim nestas possibilidades todas.
estas coisas que tu fazes, portanto, falou-se aqui muito nas profissões, mas pode ser, imaginemos que tu és a pessoa que leva sempre o lixo, saco de lixo, para o lixo, para o caixote de lixo. Faz com que alguém faça isso por ti. O banho, se tiveres um companheiro, uma companheira, não é? Ou mesmo para desfazer a barba, seria giro, um momento fantástico. Ou cortar o cabelo. Ou lavar os dentes. Uau! Assim, estas pequenas coisas. Portanto, pensa no que é que tu podes realmente fazer. O que é que realmente tu podes pedir para te fazer, para te fazerem por ti. Portanto, eu sei que vou fazer estas aulas na praia e vou ter pessoas amigas que vêm aqui de férias e também são instrutoras e se calhar propor assim, olha, queres dar uma música a outra? Como já fiz isso outras vezes. Por que não? Porque sim. Portanto, este tema dá pano para mangas. Mas o mais importante é isto, cuida de ti. Eu quero que agora tu penses assim. Tu vais olhar para as tuas áreas da vida e vais ver o que é que precisas fazer para melhorares, para estares na tua escala de 0 a 10 nas tuas áreas da vida. Como o exercício que fizemos ontem da chamatrina. Vais olhar para a tua chamatrina, se estava a 70 ou 70 para baixo. Então vê o que é que tu podes fazer para subir para 80 ou para 90, para chegar já a 100. Engraçado, eu tenho estado na 100, apesar de estar nesta situação desafiante da minha vida, estar nesta situação, uma mudança mesmo, uma reviravolta, ficar com a vida de pernas para o ar, não é? Ter mudado aqui muita coisa. A minha chamatrina está a 100, 100, 100. Porque também estou a fazer por isso. E uma das coisas que sinto que eu preciso de manter para cuidar de mim é fazer estas lives. Mesmo se não tiver mesmo ninguém na live. Portanto, já aconteceu, agora é raro, mas ao fim de semana havia vezes que eu fazia as lives sozinho, porque estava toda a gente a dormir. E para mim estava tudo certo. Para mim não faz confusão. Eu acho que faz mais confusão não fazer a live. Ok? Então, agradeço de coração por estares aqui, presente, não é, Teresa? Por manter-te firme, ser uma mais-valia para ti, transmitir autoconhecimento, valor, algumas dicas, algumas reflexões. Portanto, tudo que falo e tudo que digo é para ti. É também para ti. Primeiro é para mim, depois é para ti. E quem estiver aqui nas lives é porque precisa de ouvir estas coisas. É porque precisa de aprender qualquer coisa, precisa de despertar, precisa de olhar para a sua vida, de fazer uma pequena mudança, ou esteja algum insight, esteja alguma ideia, alguma inspiração que possa contribuir para fazeres uma pequena diferença. E essa pequena diferença que possas fazer vai ser uma grande transformação da tua vida. Isso posso dizer. E para terminar, sobre este tema de cuida de ti, como sou tipo tal coach ou orador aqui, não é? No coach, por exemplo, falou que, portanto, ser professor é ensinar por ti. O psicólogo curar-te a ti. E agora não estou aqui a ver.
Se és coach, deixa que te ajudem a ti. Portanto, só estas coisas, não é? Ajudar, ensinar. Portanto, eu estou a imaginar-me eu não fazer isto que eu estou a fazer. Eu não estar a ajudar, eu não estar a ensinar os outros. E ser o oposto. Eu estar como assistente, estar como aqui participante, como tu estás aí. Portanto, fazer esta ginástica, portanto, ter esta humildade de colocar aí a posição que tu estás. Portanto, por isso eu gosto muito de ouvir podcasts, ouvir histórias, tirar formações, porque realmente uma pessoa aprende imenso com os outros. Aprende. E sem mais demoras, portanto, já sabes que depois destas lives vais fazer 1 minuto de yoga do riso. Portanto, voltei ao básico, fiz 1 minuto ontem, vou fazer hoje 2 minutos. Todos os dias daqui para a frente vou fazer mais 1 minuto, até chegar aos 10 minutos. E o ideal era fazer mesmo meia hora. Portanto, eu sou líder de yoga do riso, chamamos líder, ou pode ser facilitador, de risoterapia. Nós líderes, devemos fazer 10 minutos por dia. Percebes? Mais uma vez, cuida de ti. Agora este exemplo realmente é na mousse. Portanto, se eu sou facilitador, sou líder de yoga do riso, faço rir os outros, e eu tenho que fazer 10 minutos. Eu tenho que também estar no teu lugar, fazer 10 minutos, no mínimo. E fazer meia hora é também possível. É uma espécie de meditação em que depois da meia hora de riso, uma pessoa deita-se no colchão e deixa vir. Porque depois de meia hora de gargalhadas intensas, tu vais ter um momento de iluminação, tu vais ter assim insights, tu vais escutar a tua alma. É como se tivesses feito mesmo uma limpeza de pensamentos, uma limpeza de... É como se fosse um concerto de taças tibetanas e gongos. Há aqui uma transmutação, portanto, portanto, há aqui o uma vibração interna em que estás a vibrar os teus órgãos, o teu coração, o teu fígado, tu estás a estimulá-los, estás a ativá-los, tu estás a transmutar alguma energia que estava estagnada e ela vai fluir. Uma das coisas que eu noto é a irrigação da tua pele, do teu rosto. Os teus vasos, portanto, são mais irrigados com mais oxigênio, com mais sangue, com mais fluxo energético. Então isto é transmutador. Experimenta 1 minuto. Depois do minuto passas por 2. Depois de 2, 3. Depois de 3, 4. Depois de 4, 5. Depois de 5, 6. Depois de 6, 7. Depois de 7, 8. Depois de 8, 9. E depois de 9, 10. E depois, se quiseres fazer um dia mesmo muito à frente, faz meia hora. E experimenta. E depois conta-me. E depois vais fazer a tua ecstatic dance, a tua música. Escolhes uma música que realmente tu gostes. Eu gosto, por exemplo, muito dos Coldplay. Há uma música que me impacta, portanto, que eu ouço até mesmo para fazer a visualização do meu futuro, do meu vision board. Portanto, faz a tua dança cósmica de olhos fechados, descalço, e dança livremente. Conecta-te com a tua criança interior. Portanto, cuida de ti. Se és cuidador, cuida de ti. Bem, então, bom fim de semana, bom sábado, e amanhã estamos juntos outra vez. Gratidão pela tua presença. Até já.